Fala galera, beleza? Aqui é Paulo do canal Cara do Linux. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso completo de administração Linux. Hoje vamos mergulhar no mundo do gerenciamento de usuários e grupos. Nas nossas últimas aulas nós falamos aí sobre gerenciamento de permissões, alguns comandos básicos, mas a pergunta que não quer calar: quem controla tudo isso? Quem tem acesso aos seus arquivos, programas e configurações? É aí que entra o gerenciamento de usuários e grupos. Imagine ter o controle total sobre quem entra e sai do seu computador, quem pode mexer em quê e até mesmo criar perfis personalizados para cada pessoa que usa a máquina. E é disso que nós vamos falar hoje. Mas antes de colocar a mão na massa, vamos entender direitinho o que são esses tais grupos e usuários. Um usuário é como um inquilino de um prédio. Cada um tem seu próprio nome, sua senha, que seria a chave de apartamento, e permissões para acessar áreas específicas. Já os grupos são como famílias que moram no mesmo prédio. Todos os membros da família têm acesso às mesmas áreas e compartilham algumas características em comum. Vamos voltar um pouco, esmiuçar mais o conceito de usuário. Como eu disse, o usuário é como se fosse um inquilino de um prédio. Assim como um condomínio, aqui pelo menos onde eu moro, o síndico, ele mora no condomínio. Então o síndico, em comparação aos demais inquilinos, ele tem algumas atribuições a mais e ele consegue fazer algumas coisas a mais por conta de sua função aqui no condomínio. Assim é no Linux. Nós temos um usuário chamado root. Ele é um usuário que tem poderes administrativos no ambiente. E o usuário comum é um usuário normal. Além desses dois tipos de usuário, nós temos um tipo de usuário que é chamado usuário de serviço. Um exemplo, você tem um serviço do MySQL instalado no seu servidor e ele vai ser executado atrelado a uma conta de usuário, que nesse caso é uma conta de serviço. Ela vai servir, ou pelo menos deveria servir, simplesmente para executar o MySQL. Então, só recapitulando, nós vamos ter aí três tipos de conta, que são usuário root, usuário normal e usuário serviço. Beleza? Já sabemos o que são os usuários e grupos. Mas por que diabos, você deve estar se perguntando, eu deveria me preocupar em gerenciá-los? Essa resposta é simples. Primeiro, por uma questão de segurança. Se você não controla quem acessa seu sistema, qualquer um pode entrar e fazer o que quiser, desde bisbilhotar seus arquivos até instalar programas maliciosos. Segundo, a organização. Imagine uma empresa com vários departamentos, cada um com suas próprias necessidades. Com gerenciamento de grupos, você pode dar acesso apenas aos recursos que cada departamento precisa, evitando bagunça e confusão. E isso vale também para o computador de sua casa. Se você dividir a máquina com a família, cada um pode ter seu próprio perfil, com suas configurações e arquivos separados. Agora que você já está convencido da importância de gerenciar usuários e grupos, vamos colocar a mão na massa. A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é a forma de adicionar um usuário no seu ambiente. Nós vamos ver aqui o usuário João. Nós vamos criar um usuário João no nosso sistema. Para isso, eu vou utilizar o comando user_add e o nome do usuário que eu quero, João. Pronto, eu acabei de adicionar o usuário João. Deixa eu fazer aqui só um comentário. Essa é uma tarefa que eu estou executando que não deve ser executada por um usuário normal, e sim por quem? Pelo usuário root. E nós podemos ver que aqui está o nosso usuário root. Mas eu criei o usuário, mas eu ainda não dei a chave para esse usuário, que seria a senha. Uma vez tendo criado o usuário, eu vou utilizar o comando passwd e o nome do usuário para que eu venha fornecer uma senha. Ele vai me pedir a senha duas vezes para que eu confirme. Eu vou digitar a primeira vez, digitar a segunda vez e pronto. Agora sim eu criei o usuário e criei a chave para que ele possa acessar no nosso servidor. O usuário, quando eu utilizei o comando user_add,
ele fez algumas tarefas de forma automática. Primeira tarefa que ele fez, ele criou dentro do Home a pasta para o usuário João. Ela não existia. A outra coisa que ele fez, além de criar o usuário João, ele criou um grupo também chamado João. Então, se você digitar aí ID e o nome João, o que ele vai me mostrar? O user ID do usuário e o nome dele, o grupo ID do usuário, João, ele criou, e o grupo, aqui esse usuário, o grupo ou grupos, aqui esse usuário faz parte. Por padrão, o usuário João faz parte do seu próprio grupo. Se você quiser ter uma lista dos grupos que você tem em sua máquina, você pode dar um FAT, etc, do arquivo grupo, tá? Então ele vai listar todos os grupos que nós temos. Está aqui o grupo João, que foi o grupo do usuário que nós acabamos de criar nesse momento. Perfeito? Então vamos lá. Agora que eu criei o usuário João, além, nós vimos que o usuário João ele só faz parte do grupo João, eu posso pegar o usuário João e adicionar em um outro grupo. Aqui eu tenho um grupo chamado Zab ou Zabbix. Como é que eu posso adicionar o usuário João a esse grupo? Eu vou utilizar o comando usermod espaço -a minúsculo G maiúsculo. O nome do grupo é o Zabbix e o nome do usuário que eu quero adicionar a esse grupo, que no caso é o João. Quando eu utilizo o "-a", eu estou fazendo um append, eu estou adicionando mais um grupo, aqui João faz parte. E G é para definir qual é o grupo que eu quero adicionar o João. Então fiz esse comando. Se eu digitar ID João novamente, nós vamos observar que agora o João está em dois grupos. Uma outra forma de eu saber quais são os grupos que o João está, é só digitar o comando grupo, espaço, groups, com S no final, e o nome do usuário, João. Então eu estou vendo que o usuário João faz parte do grupo João e Zabbix. Perfeito, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero deletar o usuário João. Para fazer isso, eu utilizo o comando user del e o nome do usuário. Se eu utilizar o comando dessa forma, eu vou remover a conta do usuário João do meu sistema operacional, mas eu vou permanecer com a pasta home do usuário João. Se eu quiser remover o usuário João e também a sua pasta home, eu vou colocar o parâmetro "-r". E aí ele remove o usuário e remove também a pasta home. Veja que agora eu não tenho mais a pasta do usuário João. Ok? Agora nós vamos ver um comando para criar um grupo, que é o grupo add. Eu vou colocar aqui o nome. O que eu quero escrever é projetos, mas eu vou escrever já aqui de forma errônea, só para a gente ver um outro comando logo a seguir, tá? Vou digitar projetos. Eu não coloquei o E. Pronto. Vamos lá no APC Grupos. Olha só, tá aqui o meu grupo que eu acabei de criar. Só que eu percebi que eu digitei errado o nome e eu quero fazer alteração desse grupo. Qual é o comando que eu utilizo? Grupo mod -n, o nome que eu quero adicionar para esse grupo, que é projetos, e o nome do grupo atual, que é projetos. Pronto, eu acabei de fazer alteração do grupo. Perfeito? E para deletar, vou digitar grupo del projeto. Pronto. Acabei de remover também o grupo projetos. Agora, pessoal, só para a gente poder encerrar, eu vou fazer aqui uma lista de algumas atividades que nós vamos fazer para fixar os comandos que nós acabamos de aprender. Então vamos lá, eu vou colocar aqui só para a gente ter uma referência, saber o que a gente vai fazer.
Eu quero criar um usuário chamado Ana. Depois eu quero definir uma senha para o usuário Ana. Vou criar um grupo chamado equipe. Vou adicionar Ana a esse grupo equipe. Nós vamos verificar se realmente Ana faz parte desse grupo. E depois nós vamos remover tudo. Vamos remover o usuário e vamos remover também o grupo equipe. Perfeito? Então vamos... Deixa eu tentar organizar aqui, só para a gente ficar com tudo na tela. Pronto. Deixa eu limpar a tela. Primeira coisa, eu vou criar o usuário chamado Ana. Qual é o comando? Add user Ana. Vamos dar uma ID Ana. Nós temos aqui o usuário Ana, o grupo padrão foi criado também e o grupo a que ela pertence. Se nós formos lá no arquivo grupo, nós temos aqui Ana. Agora nós vamos definir a senha para o usuário Ana. Qual é o comando? passwd Ana. Vou definir a senha. Pronto. Se eu for aqui no home também, nós temos a pasta aqui do usuário Ana. Nós vamos agora criar um grupo chamado equipe. Qual é o comando? Add equipe. Pronto, eu acabei de adicionar. Agora eu quero adicionar a Ana ao grupo equipe. Deixa eu dar um OK aqui já no que nós já fizemos. A gente tem o controle. Agora eu vou adicionar o usuário Ana ao grupo equipe. Nós vamos colocar user old -a de append, G maiúsculo. Qual é o grupo que eu quero colocar Ana? Equipe. E qual é o nome do usuário? Ana. Se eu digitar ID Ana, aqui nós temos Ana e equipe, ou eu posso digitar também grupos, o nome do usuário, no caso Ana. Vai exibir aqui os grupos aquários. Ana pertence. Pronto, agora eu vou fazer o inverso. Eu vou deletar. Qual é o comando? Userdel -r Ana. Vamos ver uma coisa, além dele ter removido a pasta do usuário Ana, se eu for aqui em grupos, ele removeu também o grupo Ana. Então é mais uma tarefa automática que é realizada na hora que eu deleto o usuário. Ele vai lá e remove também o grupo. E agora vamos fazer o grupo del equipe. Pronto, nós removemos. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. Antes de terminar, eu separei algumas dicas extras para vocês. Use senhas fortes e diferentes para cada usuário. Nada de utilizar a senha de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou simplesmente a palavra senha. Crie grupos específicos para diferentes finalidades. Por exemplo, um grupo para administradores, outro para usuários comuns e etc. Aí a imaginação fica a seu critério. Revise e atualize as permissões regularmente. As necessidades mudam com o tempo, então é importante manter tudo em ordem. Como eu disse, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.